Compartilhe bons momentos. Divulgue a Rádio CPAD. www.radiocpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 4. Ana, a oração de uma mulher angustiada. A paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o pastor Marcos Tedesco e mais uma vez estamos aqui para conversar com vocês sobre esta lição aqui. Olha só, ensina-nos a orar, lição para a classe de jovens, primeiro trimestre de 2021, ok? E hoje a lição é a lição de número 4, Ana, a oração de uma mulher angustiada. Primeiramente, eu quero mais uma vez demonstrar aqui minha gratidão ao Dr. Ronaldo Rodrigues de Souza, nosso diretor executivo da CPAD, também ao pastor Alexandre Coelho, nosso gerente de publicações, e ao meu pastor presidente aqui na IADJO, Assembleia de Deus aqui em Joinville, pastor Sérgio Melfior. Tá bom, pessoal? Muito grato a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade e por ter usado aí esses homens que são referenciais para mim aí, né, para me dar essa oportunidade tão especial. Tá bom, pessoal? Agradeço muito mesmo. Amados, olha só, cada lição dessa, um ensinamento maravilhoso, né? E Ana, como Ana nos ensina? Ana, a oração de uma mulher angustiada. Como ela tem coisas preciosas a nos ensinar. Olha só, vamos nos atentar a algumas questões. Mas antes disso, eu quero conversar um pouquinho com você ainda sobre aqueles tópicos iniciais, aqueles pontos iniciais, né? Interação e orientação pedagógica. Lembrando que nós temos também sempre, abrindo a lição, os objetivos. Os 3 objetivos da lição atual: comentar as limitações impostas pelos sofrimentos, refletir acerca da essência da oração de Ana e reafirmar a importância de sermos gratos a Deus. Ao final dessa lição, é importante que você, ao analisar esse contexto todo, você consiga, né, responder positivamente a essa pergunta. Eu consegui contemplar esses objetivos em minha aula? Se a sua resposta for positiva, se a sua resposta for sim, com certeza os seus alunos aí serão acrescentados e terão alcançado os objetivos que são esperados. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Interação e orientação pedagógica. Acompanhem comigo. A interação, meus amados, ela traz a seguinte orientação nessa lição. Nós, professores, quando estamos trazendo matemática, um recurso que nós sempre precisamos utilizar e utilizar amplamente, meus amados. Qual recurso? As ilustrações, né? Nós trazemos muitas vezes ali, né, o assunto, a temática, a defesa teórica acerca daquilo, uma explanação, né, teológica sobre os pontos que são desejáveis, mas é necessário, em qualquer faixa etária, lembrando, claro, que professores de crianças e adolescentes, isso é obrigatório, né?
Mas agora, jovens, adultos, isso é desejável. Eu diria o seguinte, quem lança mão desse recurso, quem usa esse recurso, sai na frente. Que recursos são esses? Né? As ilustrações. Você trazer exemplos para a sala de aula, você trazer histórias, né? Fatos, elementos conhecidos, você trazer imagens de lugares, né? Então isso é muito importante, você está falando de um assunto e você poder mostrar. Então, por exemplo, eu para escrever essa lição, falar de Ana, eu tive que entender um pouquinho como é que era o arranjo familiar naquela época, por que Ana sofria tanto? E quem me ajudou a entender isso foi justamente o pastor Esdras Costa Bento, com esse livro aqui da Casa Publicadora, A Família no Antigo Testamento, História e Sociologia. Aqui vai falar justamente sobre essa questão da família, né? Essa questão em que consistia o problema da esterilidade da mulher, né? Dentro daquela sociedade que sofria, né? Por que ela sofria tanto? O que fez Ana chegar diante ali, né? Naquele momento, naquela oração, e orando, não consegui nem pronunciar palavras, ser vista ali pelo sacerdote como alguém que estava até embriagada. Então, para entender isso, eu precisei ter ilustrações, e essa ilustração, por exemplo, o pastor Esdras me traz nesse livro. Então, o que eu recomendo a você? Construa um banco de ilustrações, um banco de informações. Esse banco de informações você pode botar ele físico, por exemplo, numa pasta, com recortes, com impressões. Você pode colocar ele organizados num arquivo ali, normal, aquele arquivo suspenso. Ou você pode fazer como eu faço também, né? Eu tenho alguma coisa em arquivo, mas praticamente hoje 90% das minhas ilustrações, do que eu tenho de banco de imagens e de informações, tenho digitalizado todas elas, porque fica mais fácil de você acessar e também, né, eu como um bom portador de renite, né, eu quando pego o papel mais antiguinho eu sofro bastante, então eu gosto de ter o artigo, o material virtual. Então eu faço uma foto, eu faço um print e deixo guardadinho. Então essa é uma dica especial para você, é uma dica bem legal aí para você poder ter, né, sempre na mão essas coisas. E é interessante, você vai guardando e vai classificando. Então você pode ter, por exemplo, uma pastinha no seu computador, histórias envolvendo oração e fé. Então você viu ali uma história, por exemplo, de uma pessoa que através da oração viveu tal experiência. Salva, printa aquela página da internet, não esquece de guardar também a referência para que você possa, usando, citar no final do seu material. Né? Coloque ali, eu vi uma matéria sobre arqueologia bíblica falando, ou geografia bíblica, ou, né, falando sobre a cidade onde Ana morava e foi para tal lugar. Guarda, printa, classifica, deixa prontinho. E quando você for usar, é só você ir naquela pastinha, abrir, e você vai descobrir que na sua mão você tem muito material e a sua aula vai ser muito mais rica, muito mais enriquecedora. E isso a gente pode ter também com relações ao corpo humano, relações a doenças, relações à superação, com relação também a próprios personagens bíblicos, enfim, as possibilidades são muito grandes. E agora, falando de orientação pedagógica, então nós temos também essa possibilidade de pensar aí essa dica, agora específica mais para essa lição. E essa orientação pedagógica da lição 4, ela vai trazer, né, algo muito legal, ela vai trazer uma proposta de reflexão acerca do voto. Né? Esse voto, essa promessa, esse compromisso que a pessoa faz quando ela pede algo a Deus. Senhor, eu estou te pedindo um filho, eu preciso. Mas ao mesmo tempo que ela pede um filho, ela já coloca, Senhor, essa é a minha oferta a ti. Né? Eu ganhando o meu filho é teu, eu vou trazer a tua casa.
É interessante isso, né? E a gente tem vários personagens bíblicos em que, em um certo momento, foram levados a oferecer o seu filho a Deus, a oferecer o seu filho, a oferecer algo muito precioso para si. Então, estudar esses personagens e permitir, né, que os alunos percebam que grandes personagens bíblicos tiveram que também, em certos momentos, né, abrir mão de coisas muito preciosas, muito importantes, a fim de melhor realizar o propósito de Deus para as suas vidas. E aí traga uma aplicação prática para os seus alunos. E pergunte, né, o que você está disposto a entregar nas mãos do nosso Senhor Jesus? Né, o que você está disposto a abrir mão, né? É importante trazer essa temática com certeza. Bom, meus amados, falando um pouquinho agora sobre os itens da lição, nós temos ali a lição também dividida em 3 grandes tópicos, né? O primeiro tópico, Ana, né, a sua condição de mulher estéril e rival. Depois, Ana roga a Deus que lhe dê um filho. E por último, Ana louva a Deus por sua resposta. Vamos agora estudar cada um deles em separado, fazer um breve comentário? Então vamos lá. Bom, pessoal, Ana, a sua condição de mulher estéril e rival. E sua rival. Bom, pessoal, aqui eu tenho 3 pontos que são importantes serem bem destacados para os seus alunos. Primeiro, uma história de sofrimento, né? Isso aqui é interessante porque é preciso explicar para os seus alunos que a esterilidade, hoje ainda, quando a gente encontra uma família que tem o problema da esterilidade, não consegue ter filhos, ainda hoje a gente vê pessoas sofrendo muito, né, e se sentindo muito, digamos assim, muito abatido por essa questão. Às vezes demora muitos anos até aceitar a esterilidade e considerar até a possibilidade de adoção e tudo mais, o que é um ato maravilhoso e belíssimo. Agora você imagina num tempo bíblico onde a mulher ela tinha como uma das suas principais funções, né, gerar filhos. Para entender melhor esse processo, eu recomendo novamente, né, esse livro aqui que a gente já falou, do pastor Esdras Bento. E na lição eu falo um pouquinho sobre isso e também, meus amados, eu coloco um pouquinho desse livro justamente nos subsídios 1 e 2. Então, você que não tem acesso ao livro, dá uma olhadinha aí na sua própria lição, na página 30, onde eu vou falar um pouquinho sobre essas questões, né, no subsídio 1 e no subsídio 2. No subsídio 1 eu falo exatamente deste livro, e no 2 eu falo um pouquinho também, é um texto também do pastor Bento, mas aí de um outro livro dele falando sobre a questão da graça. Meus amados, olha só, então eu tenho em Ana uma personagem que está sofrendo muito, ela se sente desprezada ainda mais porque ela é alguém que sofre nas mãos da sua rival, a outra esposa do seu marido, e isso traz para ela um sofrimento ampliado. E aí eu convido você a olhar o subtópico 1.2, e que eu nomeei, né, muito, digamos assim, uma forma de gerar ali uma curiosidade especial, eu nomeei a água de fora do barco. A água de fora do barco. Olha só, o que significa isso ali? Significa justamente, né, que nós temos ali uma situação onde as lutas são grandes, os problemas são grandes. Mas nós precisamos entender que o que faz realmente um barco naufragar é o volume de líquido que se deixa entrar dentro do barco. Entendeu? Então, se você conseguir manter o barco seco, se você conseguir manter o barco sem água dentro dele, ele não vai afundar tão facilmente. E a questão é essa, as lutas todos nós temos. As lutas elas se ampliam. Mas quando você é fortalecido e você se enche ali de uma convicção acerca da presença de Deus na sua vida, lhe ajudando, lhe conduzindo, lhe protegendo, você começa a perceber que pode ter tempestade em volta, mas você tem paz no meio da tempestade.
Essa mulher, né, a Penina, ela fazia com que Ana sofresse muito, 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 muito. Mas a partir de um certo momento, Ana entendeu que por mais que Penina buscasse fazê-la sofrer, se ela estivesse fortalecida em Deus, esse sofrimento não seria mais algo expressivo. Então é importante nós entendermos que nós temos muitos sofrimentos dos tempos atuais. Esse ano de 2022 que passou agora, foi um ano singular, né? Todo mundo não precisa nem falar. Então assim, mas Ele nos dá força, Ele nos dá força. Mas professor, deixa eu pincelar uma situação com você agora, muito importante. Uma situação muito importante. Olha comigo. Nós temos uma multidão de jovens que choram, assim como Ana chorava desesperada, clamando, mas com fé. Nós temos jovens que choram, mas infelizmente sem a fé. Jovens que choram e sem a fé, sem Deus, tudo leva-se ao caos sem saída. E aí eu coloco até na página 27 da lição algumas questões. Nós temos uma multidão de jovens, né, vivendo as chamadas doenças da alma. Nós temos jovens que vivem à sombra da depressão, da ansiedade, da automutilação, dos distúrbios alimentares, tantas outras coisas. Então, esses sofrimentos são muito grandes. E a pergunta que fica é, primeiramente, qual o nosso papel enquanto igreja, enquanto a Igreja de Cristo? Qual o nosso papel nessa realidade? Nós precisamos ser o sal, ser a luz, ser a diferença. E outra questão muito importante é, será que nós estamos sensíveis para perceber, às vezes até no nosso próprio meio, um jovem que se coloca mais distanciado, um adolescente que se coloca um pouco mais quietinho, e lá dentro ele está vivendo um sofrimento também? Né? Quem é a Penina desse jovem? Quem é a Penina desse adolescente? Né? Será que nós temos condições de abrir os olhos desses jovens e dizer, ei, olhe para o alto, confie em Deus e Ele fará, né, aquilo que você está precisando. O segundo tópico da lição, ele vai falar o seguinte: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então, diante dessa situação de sofrimento, Ana chega, né, até o templo e ela começa então a fazer a sua oração. Ela abre o seu coração, ela se derrama diante ali, né, naquele momento, e isso inclusive impacta a vida, impacta a percepção do sacerdote, que olha para ela e se assusta e diz, olha, mulher, mas você está, né, achou que ela estava alcoolizada. E é interessante perceber o seguinte, Deus, ele ouve a oração dos seus, né? Pouca coisa nós sabemos da vida de Ana, mas eu acredito que nós podemos contextualizar muito na vida de Ana. Olha o voto que ela faz. Ana, ela se compromete e ela diz o seguinte, Deus, eu vou te dar o meu filho, esse menino é teu, eu vou trazê-lo, eu vou entregar a ele é a minha oferta a ti. Ela orou tanto por uma bênção e na hora de organizar o seu voto, ela pensou justamente em dar o seu melhor. E o que era o seu melhor? O seu melhor não era algo material que ela pudesse ir lá pegar nas posses do seu marido ou pegar nas suas próprias posses. Não era um voto de um comportamento X ao longo de um tempo. Não. Ela olhou e disse, Deus, eu preciso de um milagre. E se tu me deres esse milagre, é esse milagre que será a minha oferta a ti. Amados, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. Então, por que eu posso entender que Ana, né, ela era uma mulher de Deus? Ninguém que não é de Deus faz um voto tão precioso a Deus, dizendo, Senhor, eu vou te dar o meu melhor, pega, e eu estou feliz em fazer isso. E ela estava tão feliz que no final da história, a gente conhece, né? Deus deu a ela mais filhos. Então Deus ouve a oração dos seus, isso é importante destacar para com os adolescentes, melhor dizendo, os jovens, né? Também
uma coisa muito importante que eu vejo ali em Ana, a gente encontra no subtópico 2.2. Ou seja, né, há um derramar a alma, né? Ali tem no versículo 15, olha só, derramado a minha alma. O que é derramar a alma? E nessa hora eu lembro de Moisés, né, que expande o seu coração, dilata o seu coração, e Deus percebe e Deus fala com ele face a face. Por quê? Porque ele se derramava diante do Senhor. Essa é a ação, né? Até que ponto que nós conseguimos realmente nos derramar, né? Nos abrir, nos entregar. Isso é maravilhoso, pessoal. Então, ela derramava a sua alma, e quando Deus percebe que nós estamos, então, realmente nos derramando diante dele, colocando aos pés dele todas as coisas, olha que lindo, nós recebemos a consolação: vai em paz. Por quê? Porque eu cuido de ti. Vai em paz. Por quê? Porque eu ouço o teu choro, né? Ela trouxe como oferta de gratidão o seu melhor para Deus. Ela já ora, ela já chora dizendo: Senhor, eu vou te dar o meu melhor, né? Então nós precisamos buscar isso. Nós precisamos mostrar para o jovem a necessidade de ter uma vida pautada em Deus sempre, meus amados. Isso é muito importante, tá bom? E no terceiro ponto nós vamos falar justamente de Ana, né, que louva a Deus pela resposta recebida, né? Ela louva a Deus, ela agradece a Deus, ela enche de júbilo, ela fica muito feliz porque Deus atende a oração dela, e a fidelidade de Ana é recompensada maravilhosamente. E quando Ana abre a boca para falar algo, o que sai da boca dela? O que ela fala? Simplesmente, meu amado e minha amada que está aí ouvindo essa pré-aula, sai uma das mais belas canções, e ela começa: o meu coração exulta no Senhor. Ali nós conseguimos sentir toda a gratidão, e mediante a entrega de Ana, mediante o compromisso de Ana, nós vamos sentir que ela é usada por Deus, inclusive para nos apontar a alegria que também o nascimento de uma criança traria para toda a humanidade muito tempo depois. Amados, é isso. Muito obrigado aí pela sua atenção ao longo dessa pré-aula, e a gente se vê na próxima pré-aula, né, a lição de número 5, programada para 31 de janeiro, falando sobre Neemias, a oração de um construtor. Deus abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. CPAD, a editora da Escola Dominical.